estudo mostra que se as políticas públicas e o sistema, né, estatal como um todo estamento, prestar atenção nesse público, é possível que a gente vê algo esperançoso, né, dentro dos próximos anos aqui no nosso país, na nossa realidade do nosso país. Assim como está acontecendo em alguns outros países também. Se a gente realmente tiver esse vetor da moral cristã sobressaindo nas relações sociais, será que a gente poderia ver a segurança pública e também esse problema do judiciário ser transformado? Não pela questão religiosa em si, Sim. porque a gente entende que o Estado tem que ser laico, mas pela questão da moralidade, Sim, daquilo que é certo, o que é errado, e saber, sim. né, pautar aquilo aí. O que o senhor acha disso? Eu concordo 100%. Eu acho que isso aí na verdade, se não for a única, é uma das grandes alternativas que a gente tem. Uhum. Então, quando as pessoas conhecem realmente a palavra, conhecem realmente a vontade de Deus, sabem realmente, conhecem os princípios, eu acho que tudo muda, Uhum. né? Então, e o Brasil está precisando voltar a isso. Então, a gente está ficando assim, como que eu posso dizer? Não é ser um cristão radical, como as pessoas falam. Muitas vezes chamam a gente assim, esse é o evangélico é radical, não sei o que é radical. Não é ser radical. Mas se pelo menos você obedecer aos princípios bíblicos, eu tenho certeza que essa nossa sociedade muda. E a ressocialização, quando você falou do seu irmão, na minha cabeça ela acontece quando você consegue reunir um tripé. Uhum. Você falou da Universal. A Universal faz um trabalho fantástico nas unidades prisionais. Fantástico. Exatamente. Quando eu cheguei na secretaria, até foi um grupo de pastores da Universal conversar comigo, que estavam tendo algumas restrições e tal. Eu reuni a turma do DEPEN, falei, olha, porta escancarada aqui para a Universal e todas as outras que quiserem ajudar. Uhum. Porque é difícil você arrumar quem quer ajudar. E aquele que quer ajudar já é atrapalhado. Então, assim, o tripé que eu vejo que funciona é trabalho, educação e a parte espiritual do preso. Uhum. Então, quando você consegue juntar isso tudo, a possibilidade de ressocialização ela é muito grande. Ela beira aí aos 100%. O senhor escreveu um livro sobre o apóstolo Paulo, Escrevi. não é verdade? Nós vimos lá, conta meio que uma espécie de um romance com os fatos históricos dele. Muitas pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia, né? Uhum. Então acham, a Bíblia é difícil, não sei o quê, tal. Então, eu tive um insight assim de escrever um livro baseado no livro de Atos, contando a história de Paulo, que Paulo é um cara diferenciado, né? Sim. Paulo é Paulo, né? Então, É Paulo. se você olhar a história de Paulo, você só não se converte porque você não... Tá com o coração fechado tá mesmo. fechado. Porque é um cara que tinha tudo para ser o que ele quisesse. Uhum. Tanto é que quando Paulo ele era interpelado pelos judeus, né? A primeira pergunta que o Paulo falava assim, vem cá, você estudou com quem? O que você sabe de escritura? Eu estudei com Gamaliel. Uhum. Gamaliel, para a galera que não conhece, era como se fosse assim, o suprassumo das leis judaicas. Então não era você que ia estudar com Gamaliel. Era Gamaliel que escolhia você para estudar com ele. E estudar com Gamaliel não era de 6 da manhã ao meio-dia, era andar com Gamaliel, que é diferente. Porque uma coisa, você está conversando comigo aqui, outra coisa é você conviver comigo. Saber se aquilo que eu estou falando para você aqui, eu vou fazer no meu dia a dia. Exatamente. Então, antigamente, quando você estudava, quando você era discípulo, você basicamente vivia com a pessoa. Você sabia qual era o comportamento dela dia e noite. Então, Paulo tinha tudo para ser sumo sacerdote. Né? Então, tanto é que no começo ele tinha tanto, vamos dizer assim, tanto amor pelas escrituras, que eles perseguiam os cristãos. Porque eles achavam que ele achava que os cristãos estavam fazendo coisa errada, né? Estavam blasfemando, na verdade, a palavra de Deus. Mas quando ele está indo para Damasco, né? Aí a casa cai para ele, né? Quando Jesus aparece para ele, só fala assim, Saulo, que é o nome judeu dele, né? Ele tinha cidadania romana. E quando Jesus aparece para ele, só fala assim, Saulo, por que me persegues? Aí a casa caiu, né? Ele falou, tô fazendo bobagem. Bacana. E aí, o livro do senhor é muito interessante. Eu fiz questão de adquirir ele já tem um tempo.
E quando eu vi aquilo ali, foi mais inspirado, porque eu vi um filme chamado Paulo Apóstolo, Sim, e eu vi o muito bom. povo comentando a respeito, tem um livro aqui do Dr. Greco, aí o pessoal, mas o Greco é direito penal, aí quando foi ver, realmente tinha Na verdade, era um projeto que eu tinha de escrever sobre alguns personagens bíblicos assim, dessa forma, né? Então tem muito personagem bacana, que tem muita lição para dar pra gente, né? Davi, por exemplo. Então, assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha o tanto de cagado que Davi fazia. Exatamente. Aí vê, Davi é igualzinho a gente, né? Era o único que tinha que ser fazia, consumido, né? O tanto de coisas que Davi fez de errado e ainda assim era um homem segundo o coração de Deus, né? Deus. Ele reconheceu o erro dele. Reconheceu o erro. Então, assim, aí você vai vendo, né? Cada personagem com a sua característica diferente, né? Pedro, né? Se você olhar Pedro... A Bíblia fala que Pedro era iletrado e inculto. Pedro era analfabeto. Então, o famoso pouca leitura? Pouca leitura. Só que era um cara, né? Aquele cara de rompante, um cara que amava tanto a Cristo que a história diz, né? A gente não tem isso comprovado, né? Mas diz que na hora da morte de Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque quando ele foi para ser crucificado, ele falou que não era digno de morrer como Jesus, como né? Cristo. Aí crucificaram Pedro. Assim, a gente não tem provas, né? Falar, como é que você prova? Não. A história, né? Os pais da igreja citam essas, mas não existe aquela prova cabal ali. De todos, né, os apóstolos, o único que não teve uma morte dolorosa foi João, que morreu na ilha de Patmos. Aí eu te pergunto assim, cara, você morreria por uma mentira? Se tudo aquilo que eles contaram era mentira, você morreria por isso? Entregar a própria vida para isso? Por uma mentira? Meu irmão, né? Assim, esquece. Eu não faria isso por uma verdade, quanto mais por uma mentira. Não tem como então, não acreditar. Não tem. Então, assim, tem muitas coisas na Bíblia que a pessoa só não acredita porque ela realmente não quer. Ela não quer. E uma mentira não vingaria tanto tempo. Não. Né? Então as pessoas falam assim, não, que Jesus, né? Retiraram Jesus do túmulo, os discípulos esconderam o corpo de Jesus, tal. Eu falo, irmão, vocês acham que se eles tivessem escondido o corpo de Jesus, eles iam sofrer tanto desse jeito, sabendo que o corpo de Jesus estava morto, né? Então, assim, são muitas coisas, na verdade, são muitas passagens bíblicas assim, que fazem com que você tenha a convicção, a certeza que Jesus ressuscitou. Porque qual é a diferença de Jesus dos outros profetas que tinham na Bíblia? Todos os milagres que Jesus fez, outros fizeram. Todos fizeram. Ressuscitaram mortos, né? Fez o machado flutuar, multiplicou azeite da viúva, todos fizeram. Qual é a grande diferença de Jesus? Todos estão mortos. O único que sobreviveu, o único que ressuscitou é Jesus. Graças a Deus. Essa é a única diferença. Fora isso, Jesus não fez nada diferente dos outros. E mais, a coisa é tão doida que os próprios irmãos de Jesus achavam que era doido. É verdade. No livro de João fala isso mesmo, que inclusive eles chegaram até a expulsar Jesus, né, falando para ele, não vai para a Judéia pregar lá, porque assim, Jesus estava pregando em determinado... Maria entendia dessa forma. Maria teve uma concepção quando ela era virgem, e ainda assim ela chegou a duvidar da divindade de Jesus. Exato. Porque é difícil, você imagina, estamos nós aqui, eu chego para vocês aqui, Alain, fica tranquilo que eu sou Deus, tá? Eu que mando nesse negócio todinho aqui. Mas tem uns que se acham mesmo. Não é? Fora o Henrique Cristo, né? Mas não dá para você também julgar. Verdade. Né? Então, até a crucificação, ninguém acreditava, na verdade, que Jesus era Deus. Né? O que fez, na verdade, eles acreditarem não foi a crucificação, foi a ressurreição. Porque eles viram o corpo morto, né? O soldado romano meteu a lança no peito de Jesus. Então, assim, não tinha como aquele camarada... Você imagina, vocês que são da polícia, vocês descem o cacete no cara com um cacetete, o cara fica 3 dias, 1 semana sem andar direito. É ou não é? Agora imagine o cara ser flagelado como Jesus foi, crucificado, com a lança no peito. Você acha que em 3 dias o cara estava inteirão, andando com todo mundo? Tratamento brutal, isso é normal. Ué, rapaz, eu quero um tratamento desse, que eu sou todo arregaçado de jiu-jitsu aqui. Mas E eu vejo que até o povo, os cristãos, alguns, pode ser minoria, eles criticando os hebreus ou os judeus, falando, eles não aceitam Cristo.
Eu vejo que eles sofreram tanto com a idolatria no Sim. passado, que hoje é aquilo que você estava falando. Chega um rapaz aqui e fala assim, eu sou Deus a partir de hoje. O próprio o coração da gente, ele fecha Sim. com medo da idolatria. E Sim. talvez pode ser verdade, mas a gente Sim. primeiro toma aquele Sim, choque. sim. Por isso que eu acho que o julgamento deles vai ser diferente, tem que ser diferente. Sim, sim. Não é igual o nosso. Sim, E o véu foi rasgado ali para o gentil, na minha opinião. sim. E o deles, eles vão ter o julgamento deles, porque eles não estão negando a Cristo simplesmente porque eles não aceitam ele. Sim. E, muito pelo contrário, eles reconhecem ele como um grande profeta. Sim. Só que o amor por Deus deles é tão grande que eles têm medo de cair na idolatria Sim. novamente. E outra coisa, né? O judeu, ele esperava um novo Davi, né? Um rei Um cara que chegasse, pau quebrasse para cima dos romanos e, né? Eles esperavam um guerreiro, na verdade. É, chega guerreiro. um homem montado no jumentinho. E chega um camarada no jumento, né? Então, assim, eu falo, pô, não era bem isso que eu tava esperando, não, mas ok, né? Ok.